dia, boa tarde, boa noite para você e bem-vindo ao primeiro Don Coelhone Filmes. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que eu não sou nenhum crítico de cinema, não sou estudado no assunto, mas sou fã e recomendo a que todos assistam filmes sempre, independente de qual seja a situação. Se você quiser assistir um filme para criticá-lo, para admirá-lo como uma obra de arte, ou para ter desculpa para ir pro cinema, fazer aquele flerte de sapeca, ou para ficar em casa naquele dia chuvoso assistindo um filminho no seu sofá, assista filme. Filmes falam com a gente, filmes são legais pra caramba. E eu tô aqui para incentivar a vocês a ver filme, para dar as minhas dicas como uma pessoa comum e admirador de cinema. Então, para começar o nosso primeiro top 10 do Don Coelhone Filmes, vamos falar de Oscar. Final do mês de fevereiro tá chegando e o Oscar vai passar na Rede Globo com a Glória Pires toda elegante e falando que não tem opinião, não assistir. E você vai parar seu tempinho para assistir e eu estou aqui para falar dos 10 melhores filmes deste Oscar que eu recomendo. Primeiramente, quero falar que eu não assisti a todos esses filmes, até porque, né? Ir pro cinema não é para qualquer um hoje, então já lança a primeira hashtag do nosso canal, a hashtag ingresso pro Don Coelhone, que eu quero assistir filmes na faixa. Pode ser? Me ajudem nessa daí? Tomara que dê certo. Então vamos lá. Para essa lista, pessoal, eu selecionei os filmes, além daqueles que eu vi, não só na categoria melhor filme, até porque na categoria melhor filme tem um limite de 10 filmes para concorrer, e esse ano, 2017, teremos 8 filmes concorrendo ao título de melhor filme do Oscar. Desses 8 filmes, eu quero pedir desculpas, por eu não consegui assistir todos, faltam 2, um é Lion e o outro é Estrelas Além do Tempo. São ótimos filmes, estão sendo muito bem criticados, eu morro de vontade de ver, então eu peço desculpas por vocês não estarem vendo esses filmes na lista hoje. Mas independentemente da categoria melhor filme, tem outros filmes correndo em categorias técnicas, como efeitos especiais, melhor atriz, melhor ator, melhor roteiro, e é esse amontoado de filmes que eu quero falar com vocês. Então, para começar, o primeiro filme que eu vou colocar na minha lista é Zootopia, indicado ao filme de melhor animação. Zootopia é um filme da Disney que passou no cinema mais ou menos no começo do ano passado, então deve ser, talvez algumas pessoas nem se lembrem direito dele, mas é uma animação, é um desenho, né, da Disney, que parece que é bobinho e tem aquela pegada de ter uma cidade que as pessoas são animais, mas além de ser um filme para a família toda, eu recomendo você ver, porque independente da sua idade, você vai se divertir, obviamente. A história tem toda aquela característica lúdica e divertida que a Disney traz, e tem uma crítica da sociedade política absurda. É incrível o filme, ele fala para criança e fala para adulto também. Então, independente da sua idade, Zootopia, nosso número 10. Recomendo. Para o número 9, eu escolhi um filme chamado Loving. Não está concorrendo a melhor filme também, está concorrendo a um Oscar, que é o de melhor atriz. E é um filme que eu recomendo para vocês, porque ele é um filme muito atual. Ele fala de uma história real, de um casal, que alguns anos atrás se casou nos Estados Unidos, e por eles serem de cores diferentes, era uma mulher negra com um cara branco, eles não podiam ser casados no estado que eles moravam. Então, mostra toda a trama desse casal de buscar a legalização da relação deles perante a lei, e mais do que isso, a decisão que o Supremo Tribunal, a Suprema Corte Americana usou para decidir o caso do casal Loving, foi usada como base em 2015 para legalização do casal homoafetivo. Então é muito legal saber como é que essa história cresceu e como é que são os reflexos disso até hoje na nossa sociedade. Beleza? Número 9, Loving. Guardem esse nome, vão assistir. É animal. Número 8, aí eu vou ter que falar um pouco com o coração, é Rogue One, Uma História Star Wars.
É um filme que só está concorrendo aos Oscars técnicos, como por exemplo, melhores efeitos especiais. Porém, eu tenho que falar com o coração, eu gosto de Star Wars. Eu acho que Star Wars é uma característica de filme à parte. Ele não é ficção científica, não é ação, ele é um filme Star Wars. E o mais legal do Rogue One, uma história Star Wars, é porque você não precisa ver todos aqueles episódios que já passaram antes, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 14, 95. É um filme que basta por si só. Dá um overview muito bacana para quem nunca assistiu, é um ótimo passatempo, filme muito bem feito, uma história muito bacana. E para quem é fã de Star Wars, melhor ainda, porque vai querer chegar em casa e assistir todos os filmes depois seguidos, porque ele conta uma história muito, muito, muito cativante. Então esse é o nosso número 8, Rogue One, uma história Star Wars. Para a nossa 7ª posição, eu escolhi um filme do Denzel Washington, que ele dirige e atua, chamado Cercas. Esse filme sim, concorrendo ao Oscar de melhor filme e também ao Oscar referente às atuações da Viola Davis e do Denzel Washington. Filme muito legal, ele é baseado numa peça de teatro e o Denzel Washington, como diretor, colocou isso para as telonas. Então é um filme assim que tem muita atuação, os personagens são muito fortes, são personagens que você consegue se identificar com eles, então vale a pena para ver. É um filme muito diferente, é um filme com atuações muito legais e tem um tema de família que fala por si só. Tá bom, galera? Então vamos para a nossa 6ª posição, que eu já me perdi aqui, eu preciso ver qual que é. Moonlight, Sobre a Luz do Luar, no meu 6º lugar. Filme franco favorito para ganhar o Oscar. Ganhou muitos prêmios, tem sido muito bem recebido pela crítica. É um filme extremamente moderno, que trata da história, eu não quero adiantar nada pra ninguém, mas é só pra tentar convencer vocês a assistir. Trata da história de um rapaz negro que mora num bairro pobre nos Estados Unidos e também que é homossexual. Ele conta o filme da história desse pai em 3 partes da vida dele, em 3 épocas diferentes da vida dele, e mostra dos desafios que ele tem consigo mesmo e com a sociedade que ele vive naquele meio. E filme muito, muito legal, muito bem contado, vale a pena assistir. Ele ficou um pouquinho aqui atrás na minha lista, mas é um dos melhores filmes que tem concorrendo esse ano pro Oscar. E na 5ª posição, um filme chamado A Qualquer Custo. Filme que passou mais ou menos no meio de 2016. É um filme sobre uma trama policial no meio do Texas. Que o mais legal desse filme, por isso que está na minha 5ª posição, é porque apesar de ser um filme de um detetive seguindo 2 bandidos, você não sabe para quem torcer. As histórias, as atuações, tanto do delegado, vivido pelo Jeff Bridges, excelente atuação, como dos bandidos, é muito cativante. No final das contas você não sabe se torce pro delegado, se torce pro bandido, e você quer que todo mundo ganhe no final, então vale muito a pena, porque é um filme muito envolvente. Você gruda o olho na tela e não quer que acabe nunca mais. Em 4º lugar, eu coloquei Manchester à beira-mar. Filme que não é uma história real, mas é um filme muito realista. A impressão que dá quando você vê o filme pode ser que ele não comece de lugar nenhum e não vá para lugar nenhum também. Mas ele conta a história de um homem que você no começo não sabe porque você tem que gostar desse cara, porque ele é o ator principal, mas depois você vê que é uma pessoa comum, como eu, como você, se você for comum, como eu, não sei o que define comum hoje em dia, um parênteses aqui. E ele tem os seus problemas, os seus traumas, o seu passado, as suas dificuldades e como ele lida isso diante de uma situação muito doida que apareceu na vida dele, que é tomar conta da guarda do sobrinho dele que perdeu o pai. Isso tá na sinopse do filme, tá? Não tô adiantando nada não. E como ele vai lidar com esse sobrinho, com a vida do sobrinho, com essa vida nova que ele tem, mesmo assim tendo que tratar problemas pessoais que ele passa. Excelente filme, assistam. Chegando aqui nos nossos 3 finalistas, os meus tops dos tops dos tops.
em terceiro lugar, o filme chamado A Chegada. Eu tenho vontade de gritar quando eu falo desse filme. É uma ficção científica, então não se assuste você que não gosta de ficção científica, porque ele não é aquela ficção científica maçante que você fica vendo OVNI o tempo todo e piriri pororó. Ele é muito legal, porque além de ser um filme curto, ele tem 1h30 de duração, não 2 horas, 2 horas mesmo, como a gente está acostumado nesses filmes que concorrem ao Oscar. Ele passa a história sob o ponto de vista de uma mulher que é uma especialista em línguas. Ela é uma professora de universidade e ela que é chamada pelo governo americano para conversar com os alienígenas e tentar entender o que eles querem, tentar comunicar na língua deles e trazer a mensagem do que eles querem na Terra. Então a perspectiva sobre os olhos dessa mulher é muito legal, não cai mais uma vez, naquela coisa de ficção científica, espaço alienígena e tal. E tem um final com uma lição de moral para você refletir durante muitos dias. Eu fui pro cinema sozinho assistir esse filme. Aliás, recomendo ir pro cinema sozinho, caso você nunca tenha feito isso. E no final do filme eu queria conversar com alguém, de tão cativante que é a mensagem que aquele filme te traz. E, cara, vale a pena cada segundo desse filme, um dos meus filmes favoritos que eu acho que eu já vi na minha vida. E eu recomendo pra você. Vão ver, não é meu número 1, mas um filme que falou muito ao meu coração. Em segundo lugar está o filme dirigido pelo Mel Gibson. Sim, Mel Gibson voltou a dirigir filme. Para quem não sabia, ele já tinha dirigido antes, tá? Para quem não sabia, Mel Gibson é um ator que era muito famoso nos anos 80 e 90. Chamado Até o Último Homem. É um filme de guerra, também parece ser um filme de gênero, mas ele conta a história em 2 partes de um rapaz, um jovem americano, que queria ir para a guerra para ajudar o seu país. Então tem toda uma história dele se colocar à frente com uma postura heróica de estar com seus amigos, de estar com seus compatriotas e lutar pelo seu país. Só que ele tinha uma regra, por princípios dele, espirituais, religiosos, ele não podia tocar em arma, ele não matava ninguém, ele só dava assistência médica. Então é um filme muito legal porque ele conta a história em 2 partes, a história de como ele consegue ir para uma guerra, Segunda Guerra Mundial, Japão, como é que ele consegue ir para esse lugar sem arma, e a segunda parte da história mostra ele definitivamente no campo de batalha. Pasmem, é uma história real. O que você vai ver nesse filme realmente aconteceu. Então vale a pena para refletirmos sobre a nossa posição no mundo, sobre o nosso dever de ajudar o próximo. Excelente filme. E em primeiro lugar, esse filme que você vê cartazes em todos os lugares, vê propaganda na TV, provavelmente algum amigo seu já viu e falou, La La Land cantando as estações. De novo, mais um filme de gênero, é um musical. Mas se eu pudesse definir esse filme em uma só palavra, seria bonito. É o filme mais bonito que eu vi na minha vida. Desde a primeira cena do filme até o final, você fica encantado e cativado com aquela história. Vale a pena cada segundo desse filme. É o filme que está disparado ganhando prêmios nesse começo de ano. Para muitos é o grande favorito para ganhar o Oscar de melhor filme agora em 2017. E se eu pudesse votar, se eu fosse a academia, eu nem sei o que é a academia que vota, quem que são essas pessoas, mas por favor, academia, se vocês estão escutando essa humilde pessoa falando aqui no seu quarto, com essa luz na cara, me deixando com muito calor e suor, votem La La Land. E eu recomendo, é um filme para todo mundo ver. Apesar dele ser um musical, ele não é aquele musical cansativo, que tudo num filme é música. O pessoal vai conversar com a outra, olá, tudo bem? Tudo bem? Como vai você? Não, não é isso. Desculpa aí, eu me empolguei na minha musicalidade aqui. Não é isso, é um filme também que tem uma história de 2 jovens buscando seus objetivos e as consequências que esses jovens enfrentam para alcançarem aquilo que eles mais sonham e as coisas que eles têm que abrir mão para isso. Tá certo, gente? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado aí do meu canalzinho, desse meu
top 10, pretendo fazer outros durante o ano. Então se você gostou, aperta inscrever aí. Eu não sei editar vídeo no YouTube, mas em algum lugar vai ter um botão para você se inscrever no meu canal. Dê seu joinha abaixo, favorita o vídeo, compartilha com seus amigos. E se você não gostou, fala pra mim o que não ficou legal, faça sua crítica, dê sugestões de como melhorar meu canal no futuro. Eu tenho outras ideias para trabalhar aqui com vocês. E mais uma vez, opinião de uma pessoa fã de cinema, não crítico. Gosto de todos eles, sigo todos eles, me espelho muito neles para trazer um conteúdo legal para vocês. Mas é uma opinião de alguém só querendo te incentivar a ir pro cinema, e nada melhor como esse clima do Oscar que nos abraça nesse começo de ano para incentivar vocês. Esse foi meu top 10. Espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo vídeo. Um beijo do Coelhone.